Olá, queridos, tudo bom, gente? Bom dia para vocês. Seja bem-vindo para nossos Terça Talks. Gente, um tempo de investimento na sua liderança espiritual. Gente, é um prazer cada semana para vir para cá, para ensinar vocês sobre princípios espirituais, né? Que nós vemos na palavra de Deus. E eu amo isso, gente. Esse não é um tempo de investimento natural. Eu não estou aqui para passar para vocês opiniões ou coisas filosóficas ou coisas que o Master Coach pode passar para vocês. Tudo que eu vou ensinar para vocês é grátis, glória a Deus, diga amém por isso, e é divino, vem de Deus e vai mudar a sua vida. É uma coisa linda, né, para saber que se Deus nos chamou para ser líderes espirituais, e mais uma vez, talvez você não é um líder na sua igreja, mas você é um líder em sua casa. Deus deu para, tipo, um pai, mãe, de qualquer maneira. Eu creio que se Deus nos chamou para ser um pai, mãe ou um líder espiritual, Ele também vai dar para nós as ferramentas para viver uma vida poderosa, para viver uma vida que onde estamos avançando e vendo progressão em nossas vidas, amém? Hoje, gente, estamos continuando nosso ensinamento chamado o Mente do Mestre, onde eu estou ensinando vocês sobre a diferença entre tensão e estresse, amém? Nessa vida nós vamos experimentar aflições momentárias e o que nós vamos fazer, o que nós deveríamos fazer quando essas coisas vêm para nos confrontar. E glória a Deus, eu creio depois desses ensinamentos vocês vão ser empoderados e ter a capacidade para não lutar contra de carne e sangue, mas luta contra as coisas realmente atacando você, né? Porque no final do dia, quando se trata sobre o alma, são coisas espirituais e glória a Deus por isso. A palavra tem muito para falar sobre, né, como para tratar essas coisas em nossas vidas. Eu quero vocês para pensar sobre uma coisa, e eu não vou entrar isso por completo porque é um outro ensinamento que nós podemos fazer, mas eu quero vocês para pensar sobre isso, né? Por que do early church, da igreja primitiva, por que nós não vemos ou lemos muitas coisas na palavra, né? Porque os epístolos, os evangelhos, eles são dados para a gente para ter tipo uma imagem de como foi a igreja nesses dias. O livro de Atos, né? A história da igreja. Por que nesses né, janelas espirituais, né? Por que nós não vemos pessoas falando tanto sobre coisas de psicologia, ou tipo self-help, ou essas coisas sobre tipo como para combater sobre ansiedade e depressão e essas coisas? Por que nós não lemos coisas muito específicas sobre esses pontos, né? Por que nós não vemos, né, como se diz, essas profissões em operação na igreja primitiva? E talvez pessoas podem dizer, porque a palavra estava falando apenas sobre coisas espirituais. Mas não foi sempre assim, né? O apóstolo Paulo, ele explicou, né, e ele falou sobre as dificuldades que ele experimentou, os sofrimentos, os não apenas fisicais, mas também mentais também, né? Ele falou em Romanos sobre esse luta contra das coisas que ele não quer fazer, mas ele está fazendo. Então vemos algumas ataques mentais, né, nas vidas dos apóstolos. Mas uma coisa que nós não vemos é a ajuda, né, as respostas. Pelo menos nós achamos que nós não temos uma resposta sobre essas coisas. Claro, eu não sou uma psychologist, mas eu sou um homem de Deus e como homem de Deus, nós temos ferramentas que vêm de Deus para tratar cada coisa em nossas vidas, incluindo tensões, incluindo estresses, incluindo ansiedade, depressão, essas coisas que vêm para nos atacar. E mais uma vez a resposta é por que nós não vemos
a pergunta é, por que nós não vemos essas coisas na Bíblia? E algumas pessoas talvez também podem falar, mas eles não experimentam as mesmas coisas que estamos experimentando hoje, né? Tem muitas mais coisas, né? O internet tem coisas acontecendo na nossa época que não tinha na época deles. Então, essa é a razão que hoje nós não temos tanto... essa razão, na época deles, eles não tinham tanto depressão, ansiedade, suicídio, não tinha tanto disso, porque o mundo foi diferente, né? O mundo foi mais simples. Mas a resposta essa é uma resposta não faz sentido, né? It's um fallacy, it's a kind of a fallacy, porque a razão por isso é porque na vida deles, eles tinham muito mais, né? Muitos mais problemas na vida deles que nós não temos hoje. Ele estava lutando para a vida dele, a própria vida deles, para não ser matado, para não ser entregado para para ser entregado para os homens religiosos, para ser matado, ou para o governo, para ser jogado no Lion's Den, né? A vida deles foi muito pior da nossa vida. Eles não tinham os mesmos confortos que nós temos hoje. Então, hoje estamos realmente muito mais avançados em nossa sociedade e também em nossa fé, porque nós temos milhares de anos de coisas gloriosas, ferramentas gloriosas para nos ajudar nos dias de hoje. Então, por que tem uma grande diferença entre os homens de lá e os homens de hoje? E aparece que os homens dessa época, na igreja primitiva, aparece que esses homens e mulheres eram muito mais fortes mentalmente falando, em vez dos crentes de hoje. E a pergunta é, por quê? A resposta é porque, na época deles, eles entenderam que o melhor procedimento, o melhor tratamento para uma alma em conflito, ou uma vida em conflito, ou uma vida sendo atacada, ou uma mente sendo atacada, eles entenderam que a palavra é o melhor e o único, eu creio, ferramenta que ajuda o crente para experimentar vitória. Claro, tem coisas mínimo que você pode fazer. Você tem outras coisas que você pode fazer, mas não deveria ser o ajuda principal. Faz sentido? Eu espero que estou explicando isso de uma maneira que você vai entender. E a razão eu queria fazer esse examinação, what's the word? Basicamente examinação é porque eu creio que hoje muitas pessoas infelizmente estão correndo para fazer uma coisa natural, para tratar uma coisa mental, para cuidar a vida espiritual. E essa linha de progressão, essa ordem de pensamento, infelizmente é errado. E não estou dizendo que a ajuda exterior é ruim, mas nós deveríamos entender aonde nossa ajuda vem. A palavra fala que nossa ajuda vem do Senhor. E quando nós corremos para o Senhor, primeiro, né, nós vamos receber coisas divinas e celestiais que vão nos capacitar e nos ajudar para continuar na corrida que Ele nos chamou para correr, né? Eu creio que vocês estão entendendo isso. Então, eu queria trazer esse ponto de vista, porque é muito importante, porque dos próximos coisas que nós vamos falar aqui, muitas vezes, infelizmente, nós antes de tudo, antes de correndo para a palavra, nós corremos para uma ajuda natural, ok? Mas precisamos sempre correr para uma ajuda espiritual primeiro, para tratar uma coisa mental que vai, claro, corrigir uma coisa natural. As tensões que estamos experimentando hoje, que trazer ansiedade ou qualquer outra coisa, são ataques espirituais contra de uma mente natural. Então, se tratar as coisas espirituais, eu vou tratar as coisas mentais e naturais, ok? Mas, gente, vamos voltar rapidinho. Em 1 Pedro, versículos 6 até 7, nós lemos isso semana passada e nós falamos, né, que
Existem várias respostas ali em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 até 7, que basicamente dá para a gente respostas quando tensões vêm. E a primeira resposta é a alegria do Senhor. E essa, mais uma vez, é uma posição, não é apenas uma animação ou uma reação, mas uma posição nos princípios espirituais que vão estabelecer e trazer um equilíbrio em sua vida espiritual e também em sua vida, sua vida mental, like your mental life, sua saúde mental. Mas eu quero dar para vocês o primeiro ponto. Eu falei que eu vou dar pelo menos um ponto para vocês hoje e eu queria trazer esse ponto para vocês. E anota se vocês podem. Tensões e estresses venham quando eu tenho uma sensação inadequada. Eu falei certo, amor? Tem minha esposa na outra sala. Mas tensões e estresses venham quando eu tenho uma sensação de inadequacy. Inadequação. Eu vou falar em inglês e eu vou colocar aqui. Tensions and stresses come when there is a sense of inadequacy, ok? Não, eu não estou dizendo aqui que tem inadequacy, inadequado, né? Ou inadequacy, mas tem uma sensação. E, infelizmente, essas sensações manifestar por causa de uma alma desequilibrada. Quando tem uma alma desequilibrada, vai sempre ter essas sensações que eu não sou suficiente. Então, tensões vêm, estresses vêm, tensões no lado de coisas, influências exterior, mas também vai vir estresses que são influências interior. Então você tem os ataques exterior e os ataques interior acontecendo e tudo disso é por causa de uma sensação de inadequação. Amém? Vem porque eu senti incapacitado para fazer ou insuficiente para fazer aquela coisa que Deus me falou para fazer. Se é para ser um pai, uma mãe, ou um pastor, ou qualquer coisa, nós sentimos que nós não temos as ferramentas espirituais para combater contra essas coisas. Então é uma sensação de inadequacy, ok? E mais uma vez, eu não estou falando sobre cansaço, porque cansaço vai vir através de dando descanso para o corpo. O que estou falando é uma outra coisa e tensão e estresse precisa ser tratado de uma outra forma. Então, a primeira coisa que nós precisamos ver é por que essas tensões e estresses vêm. E, mais uma vez, o primeiro ponto aqui é porque eu tenho uma inadequação espiritual, né? E ou mental. Eu senti inadequado, eu senti incapacitado para fazer. E claro, essa é uma mentira, mas o que eu vou fazer? Eu vou dar para vocês todos os pontos de por que tensões e estresses vêm e depois eu vou dar para vocês how do you say prescription? O receita espiritual, amém? O Espírito Santo vai fazer uma receita para vocês, ele vai passar para vocês, ele vai falar, ok, querido, você precisa fazer isso, o bom, glória a Deus. E é grátis, olha isso, gente. Eu não estou tentando para fechar todos os, sei lá, o que eu estou aqui, how do you say, I'm not trying to close all the counseling centers. Eu não estou tentando para fechar os lugares de aconselhamento, que são importantes e necessários para vocês, mas eu quero dar para vocês uma coisa grátis. A palavra é grátis, você não precisa pagar para nada. Aqui são princípios espirituais para empoderar você em sua vida espiritual, sua vida natural, né, mental e também sua vida natural, fisicamente falando também, ok? E eu amo isso, né? Foi dado pra gente gratuitamente, então eu estou dando para vocês gratuitamente também, ok? Então, existe uma sensação de inadequado espiritual. I feel spiritually inadequate. E quando eu senti inadequado, eu estou falando certo, amor? Quando eu senti inadequado, infelizmente
esse sentimento, mesmo ele sendo a verdade, mas eu sinto que é a verdade, esse se tornar uma ferramenta para Satanás. E ele usa isso para destruir sua vida. Ele usa insegurança ou sentindo inadequado para destruir sua vida. E ele começa aqui primeiro. O primeiro ataque não vai ser contra sua carne, não vai ser contra seu espírito, vai sempre ser contra da sua alma. E o Satanás, ele sabe que uma alma quebrada vai gerar uma crente quebrado. E essa é uma coisa muito, muito triste que nós vemos hoje, infelizmente, muitas pessoas talvez eles são fortes no espírito, até talvez forte na carne deles, mas a mente deles é completamente destruído. É porque, infelizmente, Satanás entrou, não literalmente, mas está atacando, usando os demônios deles, ou os influências deles, para destruir sua vida mental. E esse vem, o raiz de tudo é uma inadequação espiritual que vai afetar sua vida mental, sua saúde mental, ok? Eu vou dar número 2 para vocês e próxima semana eu vou dar os outros pontos, mas hoje, mais uma vez, estamos falando por que tensões e estresses venham, e eu quero vocês para anotar isso. Número 2, venha quando eu tenho uma atitude de ansiedade. E essa é uma progressão aqui, ou talvez uma regressão, não uma progressão, mas uma regressão. E eu começo de sentindo e permitindo minha mente para controlar como eu estou, como eu penso, como eu falo, em vez de declarando a palavra, em vez de lendo a palavra e crendo a palavra e profetizando a palavra, eu começo abraçando os mentiras do inimigo, as decepções do inimigo, e esse aflita minha mente, e agora ele tem um gancho para me empurrar para baixo. Então, a segunda coisa aqui, né, de regressão, é quando eu tenho uma atitude de ansiedade. Então, eu já levantou as minhas mãos e diz surrender. Como se diz surrender? Rendeu. Não uma forma boa, mas eu não estou rendendo para Cristo, estou rendendo para Satanás. E dizendo, ok, eu estou cansado, eu não posso continuar. E essas são coisas reais, não? Quando nós somos sendo atacados, nós sentimos muito cansados. Gente, eu já passei algumas vezes sentindo essas coisas, experimentando essas coisas como um ministro, como um pastor. Tem muitos pastores deprimidos. Deprimido? Tem pastores que enfrentam a ansiedade. E a razão por isso é porque eles estão trabalhando, e infelizmente eles não estão cuidando da mente deles, né? Como? Através de oração e lendo a palavra para eles, para a própria vida deles. Tomando um pilho. Amor? Pilha. Pílula. O que? Sei lá. Pill. Remédio. Não é sua resposta. Ok? Eu sei, talvez eu já ofendi algumas pessoas aqui, mas não é sua resposta. Claro, ajuda, né? Mas sua número 1 resposta deveria ser correndo para a palavra de Deus. Orando. E se esse não funciona para você, porque você está em um lugar, em um ponto extremo e você precisa de ajuda exterior, então, glória a Deus, vai e busca ajuda do médicos cristãos, não médicos do mundo, porque os médicos do mundo vão dar para vocês, em relação de psicologia, né? Eles vão dar coisas para vocês do mundo, né? Respostas do mundo, remédios do mundo, né? Coisas que talvez, sei lá, mas vai e buscar uma psicólogo cristão. E eles vão ser guiados pelo Espírito Santo para ajudar você. Mas eu não quero falar sobre esse ponto hoje. Eu quero falar sobre o que vocês podem fazer agora, que eu creio que vai trazer cura divina, porque a palavra funciona. Amém? Cristo morreu, a sangue dele morreu, ressuscitou, a sangue dele ainda está falando, ainda está curando, ainda está restaurando. Não apenas as coisas físicas, mas também as coisas mental. Vocês creem nisso? Eu creio. Amém? Mas tensões e estresses vêm quando tem uma atitude de ansiedade. E esse é um ponto um pouco interessante, né? Porque eu já ultrapassou o barreira, o limite
de, sendo influenciado pelas mentiras do inimigo, e agora estou fazendo a regressão, e agora eu tenho uma atitude de ansiedade. É uma coisa para ter ansiedade, mas uma outra coisa para ter uma atitude de ansiedade. Para ter ansiedade ou depressão, não significa que você está possuindo ele. Faz sentido? Vem porque é uma como se diz? Uma aflição momentânea, mas para ter uma atitude é uma outra coisa. E esse tipo, eu vou explicar o que é uma atitude de ansiedade. Essa é uma pessoa que é completamente fora de controle, sempre criando padrões muito perigosos, e esses padrões levam eles para ter tensões interior. Amém? Não, amém, mas vocês estão entendendo, ok? Está criando aflições interior porque eles estão criando padrões de ansiedade, padrões perigosos, ok? Está comigo? Estão entendendo? Se nós não tratamos a ansiedade na maneira como ele precisa ser tratado, infelizmente esse começa sendo um hábito dentro da gente, e esse vai deixar a mente em um estado constante, like a constant state, estado consistente, eu acredito a palavra certa, de agitação. Então, você vai sempre ter uma mente dividida. Faz sentido? Você vai sempre ser em agitação e vai trazer uma instabilidade muito poderosa na sua vida, que vai destruir você. Então, o que vai ajudar você para sair dessas coisas, para sair essa ansiedade? E eu vou passar para vocês aqui em breve, porque eu estou dando para vocês eu estou pintando a figura para vocês em o que é uma pessoa em tensão e estresse, ok? E depois nós vamos passar para vocês o prescription, a receita, né? Mas antes que nós terminarmos, eu quero parar aqui. Se você não tratar a ansiedade na maneira certa, como a palavra fala que a gente deveríamos tratar a ansiedade, vai produzir o biproduto dele, o filho dele, que é medo. E medo vai destruir sua vida. A ansiedade vai levar você inadequação vai levar você para a ansiedade vai levar você para medo, e medo, gente, vai levar você para a morte, ok? Então, gente, são dois princípios que eu dei para vocês hoje. Próxima semana eu vou dar o último ponto de por que tensões e estresses vêm, e eu creio que esse é um ensinamento muito importante para vocês para ouvir, porque muitas vezes as pessoas pulam desse ponto, e eu tenho, com certeza, histórias pessoais sobre esse ponto aqui, e eu sofri por muito tempo na minha mente por causa desse ponto aqui. Eu vou dar para vocês esse ponto, e continuando depois, né, eu vou passar para vocês as respostas, amém? Em como para combater contra dessas coisas, ok? Em nome de Jesus, eu amo vocês, gente. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, e até em breve.